Na aula de hoje vou mostrar a você a diferença entre o mais que perfeito simples e o mais que perfeito composto. E para servir de base à nossa discussão, vamos resolver uma questão da FCC 2017 TST. Um mês antes, o maestro havia passado pelas salas de aula para convidar os estudantes a participarem do coral da universidade. Mantendo-se o sentido e a correção, a forma verbal havia passado pode ser alterada para: letra A passara, letra B iria passar, letra C teria passado, letra D passaria, letra E passando. A questão é elaborada para quem tem intimidade com o havia passado. O que essas duas palavras dizem a você? O verbo haver é auxiliar e está no imperfeito do indicativo. E o passado é o verbo principal e está no particípio. Que tempo verbal é esse? Acredite, é o mais que perfeito composto. Mas primeiro vamos ganhar intimidade com o tempo e com o modo. O tempo é mais que perfeito. E qual é o modo? É o modo indicativo ou é o modo subjuntivo? Anote, é o indicativo. Então o nome completinho é mais que perfeito do indicativo. Vamos ouvir de novo? O tempo é mais que perfeito e o modo é indicativo. Bem, agora que resolvemos o problema do modo e do tempo, vamos pensar na desinência modo temporal. Duas. Uma predominante, RA, predominante porque está em todas as pessoas praticamente, e uma mudança de RA para RE no pronome voz. Vamos experimentar com três modelos. O cantar, que termina em AR, e diga comigo em voz alta: eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis e eles cantaram. Agora acompanhe. Você tem o RA como desinência modo temporal em todas as formas, menos no vós, vós cantares. Então essa alteração do RA para o RE, bem interessante, e principalmente no vós, que nem usamos no dia a dia. Vamos experimentar com um verbo terminado em ER, correr, por exemplo. E olha o que ocorre. A mesma desinência de cantar, cantara, é a de correr, correra. Vamos em voz alta? Eu correra, tu correras, ele correra, nós correramos, vós correreis e eles correram. Vale a pena observar a acentuação gráfica e olhe como no vós o RA se transformou em RE. Bom, para provar que essa desinência é fixa, vamos experimentar um verbo terminado em IR, fugir. E olhe, eu fugira, tu fugiras, ele fugira, nós fugíramos, vós fugireis e eles fugiram. Então, proveia você que a desinência do mais que perfeito é o RA, com uma ligeira mudança para RE quando se trata do pronome vós. Vamos ler as formas do vós. Para cantar, vós cantareis. Para correr, vós correreis. E para fugir, vós fugireis. Se fosse o verbo ser, que é um desafio constante para nativos e para estrangeiros, como é que seria o mais que perfeito simples? Diga em voz alta: eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis e eles foram. O RA com a mudança para RE também ocorre com o verbo ser e é a mesma pronúncia, mesma grafia para o verbo ir. Pronto, provei a você a desinência modo temporal. Então vamos para a ideia. O que é o mais que perfeito? É o passado do passado, ou seja, é uma ação ocorrida no passado, mas anterior a outra que também é passado. Isso fica claro quando você lê a seguinte frase: quando ele chegou a casa, o incêndio já ocorrera. Pense, quando ele chegou a casa é uma ação passada. O que é o chegou? É o pretérito perfeito do indicativo. O incêndio já ocorrera. Significa que o incêndio ocorreu antes de ele chegar. É mesmo o passado do passado. Olha o ocorrera com a desinência RA, provando que é o mais que perfeito simples.
Então vamos para a diferença entre simples e composto. Simples é quando tem uma só palavra, que você leu comigo, conjugando os verbos para provar a desinência modo temporal, você leu o mais que perfeito simples. Então, esse mais que perfeito simples, uma palavra só para representar o tempo e o modo verbais, ele é pouco usado na fala cotidiana. O brasileiro se atrapalha um pouco na pronúncia de algumas dessas palavras, ele prefere trocar pelo mais que perfeito composto, que é formado por uma locução verbal. Leia de novo. Retornei à escola e o prédio antigo fora demolido. Olhe como é o verbo ser de propósito para você olhar para o fora. Olha a pronúncia, não é fora. O prédio antigo fora demolido. E perceber que esse RA é a desinência modo temporal do mais que perfeito simples. Nova frase. Quando a conheci, ela já se casara 2 vezes. Uma só palavra, casara, representando que ela se casara 2 vezes antes de eu a conhecer. Então, o passado do passado com o qual você está ganhando intimidade. E o composto. O composto é formado por uma locução verbal. Essa locução verbal é fixa. Ela é formada pelo verbo ter, mas não por todos os tempos e modos do verbo ter. O verbo ter no imperfeito é tinha. E as variações, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas e eles tinham, mais o particípio. E o verbo haver, mas não o verbo haver em todos os tempos e modos. O verbo haver também no imperfeito do indicativo. Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis e eles haviam, mais o particípio. Então, é uma locução verbal fixa. Leitura prática. Leu frase com tinha ou com havia, mais particípio, é o mais que perfeito composto. Vamos experimentar? Retornei à escola e o prédio antigo tinha sido demolido. Lembra na frase anterior que era fora demolido? Então, o fora se transformou no tinha sido demolido. Uma pergunta que é muito comum nas provas. Se trocarmos o tinha pelo havia, é uma troca legítima? É. Que vê, leia com o havia. Retornei à escola e o prédio antigo havia sido demolido. Essa troca é muito interessante porque há situações em que o verbo haver e o verbo ter não podem ser permutados, principalmente quando o sentido é de existir. Temos de empregar o verbo haver e não o verbo ter. Mas nesse caso, podemos empregar tinha sido ou havia sido. Vamos ver agora com o verbo haver. Quando a conheci, ela já se havia casado 2 vezes. Ou seja, ela já se tinha casado 2 vezes. Você pode usar o havia casado ou tinha casado, e você tem realmente perfeição quanto ao emprego do tempo verbal mais que perfeito composto. Bem, agora que você ganhou intimidade com todas essas lógicas, eu quero fazer uma proposta muito parecida com propostas que você vai encontrar em dia de prova de língua portuguesa. Leia. Os peritos notaram que alguém tinha intervido na cena do crime. O que passa pela cabeça quando você lê tinha intervindo? O tinha, você tem que gravá-lo como verbo auxiliar, que está no imperfeito do indicativo, e atenção para o intervindo. Não é gerúndio, é o particípio do verbo intervir. Então, você está diante do mais que perfeito composto. E aí a proposta pode-se trocar tinham intervindo, só que não é tinham, foi falha nossa, né? Pode-se trocar tinha intervindo, porque é alguém, por intervira ou interviera. Parece-me que é essa confusão que o brasileiro faz no dia a dia e uma certa vivacidade. No lugar do intervira ou do interviera, usamos alguém tinha intervindo. Bom, mas o correto, como é do verbo viera, mais o interviera, tem que ser a letra B de bola. Normalmente, você resolve esse tipo de confusão gráfica pensando no verbo primitivo, que é o verbo vi. De vir não é vira,
De vi é viera, e aí você tem o interviera, resposta letra B de bola. Mais um desafio? Então, diga para mim, a pesquisa demonstrou que boa parte dos aposentados não havia requerido os benefícios. Como é que anda o processo de leitura? O que é o havia requerido? É o havia imperfeito do indicativo mais particípio do verbo requerer. Então, é o mais que perfeito composto. As bancas pedem para você trocar o havia requerido por requisera e por requerera. Um dos piores verbos para você enfrentar em dia de prova é o verbo requerer. Quando se trata dos tempos derivados do passado, o pretérito perfeito, o mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo, o futuro do subjuntivo, vai a dica, anote, não esqueça, o verbo requerer imita a conjugação do verbo vender. Como você diz, eu vendera, tu venderas e ele vendera, você diz, eu requerera, tu requereras, ele requerera. Por que isso é importante? Porque parece que a nossa mente vai gostar muito da letra A, do requisera, por conta do verbo querer, que é quisera. Mas a resposta é a letra B de bola. Então, uma boa armadilha para você ganhar intimidade, repetindo a aula de hoje, porque é repetição mesmo o nome do método. Você que não tem intimidade com todas essas coisas, claro que não vai absorver tudo de uma vez só. Aí sabe o que você faz? Imita os atletas, repete várias vezes e aí pronto, você vai ganhar intimidade com uma lógica gramatical muito presente nas provas. Agora você pode dar a resposta sozinho. Esse havia passado pode ser alterada, a forma havia passado pode ser alterada para passara, iria passar, teria passado, passaria, passando. Só pode ser o passara. Vamos ver como agora aquela desinência que eu disse a você, RA, ela vai dar a resposta. Por quê? Porque iria passar não tem a desinência RA. O teria passado não tem, o passaria não tem, o passando não. Então, realmente, você tem que ficar com a letra A. Qual é a proposta da banca? Trocar o havia passado, que é o... qual é o nome? Que é o mais que perfeito composto do indicativo, pelo passara, que é o mais que perfeito simples. Tranquilo, não é? Olha, em todas as aulas eu peço para você se inscrever no meu canal no YouTube. Por quê? Porque essas aulas que estão no canal são todas gratuitas para você. Então, todo o esforço, toda a técnica, todo o tempo gasto é para você que tem dificuldade em língua portuguesa. Então, não custa nada pedir uma retribuição. Inscreva-se no canal, diga que gostou da aula, pode dizer também que não gostou, não há problema nenhum, mas manifeste-se. Para mim é importante que eu saiba se você gostou ou se você não gostou. Perfeito, então? Agora, dê uma olhada na quantidade de tópicos gramaticais abrangidos pelas nossas aulas. São todos aqueles que são importantes nas provas de língua portuguesa. Olha as bancas. Todas as bancas que elaboram provas de concursos e vestibulares são discutidas, ou as questões dessas bancas são discutidas nas nossas aulas. E não custa nada pedir a você que tem dificuldade em língua portuguesa, você cujo sonho é gabaritar a prova, você que descobriu que uma questãozinha a mais, um pontinho a mais pode fazer grande diferença, então pronto, está aí uma oportunidade muito boa para você. Adquira 4 cursos completos de língua portuguesa comigo. 1 da FCC e 3 do português básico. Olhe bem, se você aceitar a proposta, se adquirir o pacote, comece pelos 3 de português básico. Na ordem, português básico 1, 2 e 3. Aí depois enfrente o curso completo com questões da FCC. Olha o valor, um valor simbólico para você que quer fazer uma preparação sedimentada, correta, séria e de verdade gabaritar a prova de língua portuguesa. E olha, não é mensalidade. Está olhando para o valor? É anuidade. É uma parcela única que você paga agora e só vai pagar novamente se quiser daqui a um ano
repetir a dose, continuar com as aulas, mas eu sei que daqui a um ano você já realizou o seu sonho, já virou funcionário público ou então já entrou numa universidade pública. Até a nossa próxima aula.